imprevistos fazem parte, né? Obrigada, Mário. Obrigada Beleza, pelo valeu, toque. gente. Porque Agora pra sim. gente estava normal, viu? Obrigada. Agora a posição do celular tá correta, né? É isso aí. Vamos aguardar só mais uns instantes, né, pessoal? Entrar aqui novamente, né? Tivemos um pequeno probleminha aqui, técnico, mas já foi ajustado, tá, pessoal? Pessoal do Insta, só aguardando mais um pouquinho. Agora sim, né, Mário? É isso aí. Obrigada, viu? Obrigado Pelo toque, porque pra gente estava normal, viu? Como não somos profissionais na área, né, de tecnologia, ficamos sempre aí na expectativa e na ajuda sempre dos nossos colegas, né? É essa Nossos interação amigos. que a gente sempre pede, né? Que a gente Interação. tanto pede. A interação sempre é importante. Ainda bem, né, Mário, que a nossa live é sempre despretensiosamente. Já pensou se a gente fosse assim, engessadinho, igual o Jornal Nacional? Nossa, ia ter que tirar do ar, viu? Ia ter que tirar do ar, né? Já pensou? É isso aí. Bom, vamos lá, vamos já começar, né? Vamos, em primeiro lugar, sempre pedindo a permissão de Deus, nosso Pai e Mãe, pedindo a vossa bênção nessa live de hoje, falando sobre o ego, que a gente possa aprender e aplicar no nosso dia a dia, todos os ensinamentos que sempre vêm do alto, através da intuição, através dos mensageiros da luz. Pedimos também o amparo do nosso Mestre Jesus, nossa Mãe Maria, e a toda a espiritualidade que trabalha para o bem, que trabalha para a luz, possa nos amparar nessa noite de hoje, nos fazendo proteção, equilíbrio, saúde, prosperidade. E a todos também que porventura assistirem esse vídeo em outra data, que possam também receber essa luz divina em seus lares, em seus corações. Que assim seja e assim se faça. Graças a Deus. Que assim seja. Bom, vamos lá, pessoal. Semana passada nós falamos sobre o ego, que é um tema muito importante na nossa vida, porque ele está diretamente ligado à nossa evolução aqui na Terra, né? Ao nosso aprendizado. Deus, ele criou o ego para nós, junto com a nossa alma. Então o ego, o que ele vem trazer para nós? Qual que é a função do ego? É trazer esse aprendizado, esse autoconhecimento sobre como nós lidamos com tudo da nossa vida, né? Todos os aspectos da nossa vida. Desde quando a gente é criança, né, que a gente começa a criar a nossa personalidade ali, né? Alguns anos ali de vida, 3, 4, 5 anos, né, que a gente começa já a despertar para a nossa personalidade. Então nós vamos criando, o ego nasce dentro da gente, né? Então é importante, durante a vida, trabalharmos essa energia para iluminar a nossa alma, né? Porque se fôssemos iluminados, nascêssemos iluminados, puros, né? Não haveria necessidade da gente estar aqui. Então o ego, por mais que as pessoas falam, o ego é coisa ruim, né? Não é legal, o ego é uma coisa que parece que é um sentimento negativo, né? Está dentro da gente, mas não é. O ego, ele vem trazer para nós a iluminação. Ele fica em combate com a nossa mente e com a verdade, né? Com a verdade que Deus, que nosso Mestre Jesus, trouxe para nós. Relembrando um pouquinho, a palavra ego quer dizer eu.
Então a gente pode fortalecer e se ligar mais com o nosso eu superior, né? Que é o que está conectado com a espiritualidade, ou, né, se deixar levar pelas coisas do mundo, pelos falsos elogios, a gente já começa a se achar, entendeu? Isso não leva a nada, né? Então, a gente tem que sempre buscar o lado melhor de todas as coisas. E no ego é isso, a gente está em busca do nosso eu superior. O que é nosso espírito, nossa alma anseia de verdade? Qual é a nossa essência? Vamos trazer ela para o nosso dia a dia, para as nossas atitudes, porque é isso que interessa. Porque o resto, né, são coisas que a gente vai aprendendo ao longo do tempo, através da experiência, e vendo que são bobagens, que são futilidades, são coisas banais, que não devem ser levadas em consideração. Boa noite, Catarina. Boa noite, dona Ida. Sejam bem-vindos mais uma vez. Realmente esse é um tema muito polêmico, né, nas nossas vidas, mas ele é muito importante, importantíssimo. O ego, qual que é a principal arma do ego? É fingir que ele não existe. Então tomemos muito cuidado e prestem muita atenção nessa dica. Isso é uma armadilha, viu? Perigoso isso. É uma armadilha. Então o ego, ele finge que você não tem, que ele não está ali. Então o que acontece? Se você fingindo que ele não está ali na sua vida, fala, não, eu não tenho ego. Isso é perigoso, porque todo mundo tem ego dentro de si. Todo mundo tem. Então ele não está escondido, ninguém está isento de ter o ego dentro da sua alma. Então esse é o primeiro passo para você equilibrar o ego. Você tem que reconhecer isso, essa é a palavra certa, reconhecer que ele está dentro de você. Aí a partir daí você começa a trabalhar ele, né? De duas formas. A forma errada que o pessoal costuma aplicar é sendo reativo. Então as coisas acontecem na sua vida e você já reage com palavras ásperas, você reage como se fosse um combate, né? A pessoa falou uma coisa, você já quer combater, você já quer falar. Isso em relação à vida, né? A parte externa, mas também em relação aos nossos sentimentos e emoções internas também. A gente conversa muito com a gente mesmo, né? Conversamos muito internamente e fica uma luta ali, né? Então o que a gente tem que fazer? Não ser muito reativo e sim proativo. É você entender a situação que está acontecendo com você e procurar uma solução, procurar transmutar, transformar aquele problema ou aquela situação que se apresentou na sua vida naquele momento e transformar em coisa boa, ou você entender aquela situação. Porque há momentos que você não consegue resolver. Mas tem questões que pode levar meses, anos até para resolver. Mas cabe a nós entender o problema e seguir adiante. É uma autorreflexão que a gente tem que estar sempre fazendo e aceitar sim o ego, porque a gente desde pequenininho, sem saber que existe essa história de ego, de egoísta, o que acontece? Na primeira infância, a gente costuma ser muito egoísta, assim. É o meu brinquedo, é a minha mãe, são as minhas coisas. Então, isso é natural do ser humano. Mas cabe, na primeira infância, os pais observarem isso nos filhos, né? E explicarem, olha, vamos compartilhar, é muito mais gostoso você compartilhar os seus brinquedos com seus amigos do que você brincar sozinho, né? Isso vai burilando o nosso espírito, a nossa mente, para a gente, quando uma idade mais avançada, a gente consiga dar um passo à frente, para a gente não cultivar esse sentimento de egoísmo, né? Mas aí também há o extremo, às vezes a pessoa acha que ela pensar nela em primeiro lugar é um egoísmo, e não é.
Porque assim, você pensar em você em primeiro lugar, eu quero dizer assim, por exemplo, eu tenho que estar bem, eu tenho que estar centrada, eu tenho que estar com saúde para poder ajudar as pessoas da minha casa, os meus amigos, porque se eu não estiver bem, eu não vou poder oferecer coisas boas. Então, é aquela máxima, ninguém dá, aliás, cada um dá o que tem. Então, para eu dar coisas boas, eu tenho que estar bem também. Então, essa palavra egoísmo, quando você está pensando em você, muitas vezes a gente fica com aquele sentimento de culpa. Nossa, estou pensando em mim primeiro. Mas não é assim. Você não está sendo egoísta. Não, você está querendo ficar melhor, se melhorar para você poder ajudar as pessoas. Claro que tem pessoas que não são egoístas por isso, mas a maioria das pessoas, sim, tem bons sentimentos e se sentem culpadas por pensar em si mesma. Mas não, isso não deve ser motivo de culpa, de jeito nenhum. Porque a gente tem que estar bem para oferecer também o bem para as pessoas. É verdade. Então, lembrando sempre, né, Deus criou os seus filhos, né, criou a nossa alma e também criou o ego que fica dentro da gente. Cabe a nós trabalhar esse ego dentro de nós, né? Assim podemos nos iluminar, né? Porque se a gente nascesse puro, iluminado, aí a gente ia se acomodar. A gente tem, né? O ser humano tem essa tendência de se acomodar perante a vida, né? Então o ego ele vem trazer essas reflexões para nós, né? Vem trazer essa forma de lidar com todas as situações na vida que aparecem para a gente poder evoluir, né? O objetivo nosso aqui na Terra é esse, né? Sairmos daqui melhores de quando chegamos, né? Lembrando que a gente vai sempre, viemos sozinhos para cá, né? E voltaremos sozinhos, então a gente tem que se amar em primeiro lugar, né? Sempre se amar, amar você, o que você gosta de fazer, se cuidar do seu corpo, da sua mente, do seu coração, né? E claro, aí a partir dessa energia de amor que você tem, você distribuir para as pessoas, para o seu marido, para a sua esposa, para os seus filhos, né? No seu trabalho, no dia a dia. É assim que a gente tem que agir, né? É que o amor é uma coisa tão legal, né? Quanto mais a gente dá, mais a gente tem para dar. É muito bom. E assim, a gente dá e recebe também. Às vezes a gente não recebe daquela pessoa que você está dando amor, mas recebe de outras tantas pessoas, de situações, de coisas boas que voltam para você. Isso é muito legal. E a vida é feita de desafios. Quando a gente consegue superar um desafio, seja lá qual for, a gente tem um sentimento tão bom de bem-estar, de contentamento conosco mesmo. É muito gostoso isso. Verdade. E quando a gente não consegue, a gente também não deve se culpar, ficar bravo conosco mesmo. A gente tem que, não consegui agora, mas vou conseguir daqui a pouco. E pronto. Seguir em frente. Seguir em frente, é isso aí. Lembrando que nós, seres humanos, temos a luz dentro de nós, né? E temos a sombra. Então, aí que está o X da questão. A sombra dentro de nós é aonde a gente tem que trabalhar, aonde a gente tem que se olhar no espelho, não só a parte física, né? Olhar para os seus sentimentos, as suas emoções, olhar para o seu dia a dia, o que você está fazendo, o que você está falando para as pessoas, como você está mentalizando. Às vezes a gente não fala, mas a gente mentalmente está desejando. Está emanando energia. Aquele político filha da mãe, aquele cara lá que me fechou no farol, no trânsito, aquela pessoa que eu não me dei bem ali na padaria. Enfim, pensamentos que trazemos dentro de nós, que são as nossas sombras. Raiva, inveja, gula, enfim, todos os pecados aí vícios em geral. Vícios, né? Vícios em geral. Então é isso que a gente tem que trabalhar, que são as nossas sombras. Então, cabe a nós analisar tudo que tem dentro da gente, né? E poder ir trabalhando, transmutando isso, passo a passo.
É uma coisa individual. Por isso que é importante você admitir que você tem o ego dentro de você. Não, eu tenho... Identificar. Agora eu vou identificar. Aonde que está? Onde que eu estou errando? Onde que eu estou ficando nervoso? Aonde que eu estou perdendo a cabeça? E trabalhar, quando você identificar, trabalhar esse sentimento. Por exemplo, a raiva, ela não é de todo má. Por quê? Muitas vezes ela serve para você, ela te impulsiona a reagir a uma determinada situação. Sim. Existem pessoas, e eu me coloco nisso, que nós somos muito comedidas, né? A gente pondera muito antes de reagir, antes de falar, mas às vezes a gente precisa de uma reação imediata, e é a raiva que impulsiona a gente mudar uma situação que não está legal pra gente. Então, tudo tem o seu lado bom, porque a raiva serve também muitas vezes para te impulsionar, mas a gente não pode deixar que esse sentimento domine em tudo que a gente vai fazer. Qualquer coisa já fica com raiva, já fica nervosa, não. São situações pontuais. Não é pra gente viver o tempo inteiro com raiva. E assim, como você falou, xingar o político, essas coisas todas, não adianta nada. Primeiro que ele não tá te ouvindo, tá? Você tá trazendo uma energia ruim. Ao invés disso, você para, respira 3 vezes, faz como o nosso amado Chico Xavier me ensinou, pega um pouquinho de água, deixa um pouquinho na boca, enquanto você vai pensando, depois você engole, né? Aí a sua raiva, aquele minuto, aqueles segundos de raiva, passou. E aí você manda a luz para que eles tenham um entendimento, para que seja iluminado a mente deles, para que eles tenham noção do poder que eles têm, tanto de fazer coisas boas quanto coisas ruins, que eles saibam discernir e sempre procurar o lado do bem, não só o bem deles próprios, bem material deles próprios, não, o bem comum. É isso que a gente deve fazer, mandar luz. É verdade, isso para tudo, né? Para todas as pessoas. É um exercício diário, é difícil, né? Porque no mundo que a gente vive tem muita maldade, infelizmente, no planeta Terra. Ainda o mal, ele impera, né? Mas nós temos que fazer a nossa parte e procurar sermos luz, né? É um estado de espírito, você trazer a luz para a sua vida, né? Nós separamos aqui alguns tópicos, né, falando sobre o ego. O primeiro deles já falamos, né, que é fingir que ele não existe. Então, a primeira coisa é identificar e saber que ele existe dentro de nós, de todo mundo, né? O segundo que nós separamos aqui é a preguiça e a procrastinação. Ou seja... Isso é um problemão. Isso é um grande problema, né? Porque quando você vai fazer alguma coisa, ter alguma tarefa para fazer, um trabalho, uma obrigação, um dever, aí vem a preguiça, depois eu faço, mais tarde eu vejo, amanhã eu resolvo esse problema. Hoje foi um dia típico para isso, né? Frio, chovendo, você não tem vontade nem de sair de casa, né? Mas você precisa sair para trabalhar, você precisa sair para resolver suas coisas, você precisa cuidar das suas coisas em casa, né? Então, para isso, você pode também usar um verbo que é muito importante, chama adultecer, né? Quando a gente usa esse verbo adultecer, a gente conjuga esse verbo. Eu adulteço, não sei se existe isso, tá, gente? Mas eu adulteço. O que é isso? Eu sei que eu tô cansada, eu tô com aquela preguicinha, mas eu tenho que fazer. Então, já que eu tenho que fazer, vou procurar fazer uma forma melhor, mais suave, né? Trazer para as coisas que não são tão legais, mas procurar fazer com que elas sejam produtivas e sejam boas pra gente. Já que a gente tem que fazer, vamos fazer o melhor, vamos dar o nosso melhor. Então, quando a gente começa com esse sentimento, semana que vem eu faço, daqui a pouco eu faço, não. Como a gente não tem mais a mãe para ficar em cima da gente e falar, vai fazer, não. Então, você mesma vai chegar e vai falar assim, não, no meu caso, Silvana, levanta dessa cama, vai fazer essas coisas, depois você vai descansar um pouquinho, mas vai, levanta e vai.
que no final do dia a gente vai ver que realmente, se a gente tivesse ficado dormindo ou não tivesse feito o que a gente deveria fazer, vai ser um prejuízo muito grande, porque vai acumulando, até que você não consegue mais dar conta. Então, como a gente é inteligente, o que a gente vai fazer? Jogar essa procrastinação, essa preguicinha na lata do lixo, que é onde elas devem ficar. Vamos fazer agora. E não fazer assim do dia, colocar no dia metas, muitas coisas para fazer. Né? Vamos colocar no nosso dia a dia o que a gente realmente pode fazer. É verdade, isso aí é muito importante, né? Às vezes a gente coloca muitas tarefas para fazer e aí você acaba desanimando. E aí não faz nenhuma, não faz nem aquelas tarefas super fáceis de fazer. O importante é estar sempre fazendo. Às vezes a gente não vai conseguir fazer tudo que a gente planejou no dia, né, ou na semana, mas pelo menos você avançou e você realizou, fez de verdade. Então toma cuidado, porque isso aí é o ego tentando te sabotar. O ego é um grande sabotador, se você deixar ele entrar na sua vida. Então ele te atrapalha, ele fica te combatendo para você não fazer. Ele fica conversando com você internamente. É como se tivéssemos duas personalidades dentro da gente. Então, esse é um outro ponto que temos que trabalhar. É aquele do desenho, né? O diabinho e o anjinho. Vamos prestar atenção em quem que a gente vai ouvir, né? Porque realmente a gente fica... Hoje de manhã, por exemplo, estava aquele frio, e o cobertorzinho estava tão gostoso, o edredom estava tão macio, tão quentinho. Não. Vamos levantar e vamos viver. A vida foi feita para a gente viver. Hoje, por exemplo, eu estou muito contente comigo mesmo que eu consegui fazer tudo o que eu planejei para o dia, eu fiz. Então eu estou contente, eu estou com uma sensação de dever cumprido. Então a gente fica tão bem, sabe? Dá uma sensação muito gostosa, de vontade de falar assim, olha, parabéns para você, viu? É assim. Outro ponto que é estar sempre insatisfeito, né? Então muitas vezes a gente realiza, né? Tá trabalhando, tá fazendo, tá vivendo a vida normal, né? Como todo mundo, mas está sempre insatisfeito. Então isso não é um sentimento legal de você ter dentro do seu coração, porque assim você acaba ficando triste, você fica chateado e fica com aquela sensação de sempre estar faltando alguma coisa. Então a gente tem que olhar também para o que estamos realizando, né? Fizemos um planejamento de fazer 20 coisas. Fizemos 10, então falta 10 ainda, mas não ficar olhando só o lado, nossa, não consegui fazer, tal. Não, consegui realizar 10 coisas, então vamos agradecer e vamos continuar, claro, melhorar sempre, mas tirar essa sensação de dentro do peito de insatisfação, né, de estar sempre insatisfeito. Não prestar atenção no que falta, mas sim no que a gente já tem, no que a gente já fez. Isso é muito importante, para não cair nessa sensação de insatisfação. Outro ponto é a comparação. O ego já está trabalhando aí. Você está trabalhando lá, vou pegar um exemplo, né? Aí você começa a se comparar com um outro funcionário dentro da sua empresa. Então, você quer ficar igual a ele, você quer saber a mesma quantidade que ele, você fica se comparando. E competindo. Na sua própria cabeça, que às vezes é só você com você. A pessoa está lá fazendo o trabalho dela sossegada, não está nem prestando atenção em você, mas você está competindo com ela. Sim. Ou uma comparação de alguma outra coisa. O seu vizinho tem um carro melhor que o seu, então você fica... Aí ele trocou de carro, você quer trocar também, então você fica medindo força, né? Então isso é uma grande bobeira, besteira, cada um tem sua vida. A gente tem que se espelhar, claro, nas pessoas melhores que a gente, mas com humildade, né? Não com inveja, né? Sim com pensamento positivo, né? Desejar o bem para a pessoa, sempre, né? Não esquecer disso. É porque se a pessoa conseguiu, ela tem o mérito dela. E se ela conseguiu, por que não eu posso conseguir? Né? Mas só que para isso eu vou ter também que procurar me melhorar, trabalhar bastante, fazer o que for possível para que eu consiga atingir o que eu quero, o que eu realmente desejo, não o que eu quero ter porque a pessoa teve, não, é o que eu desejo.
A vida tem um leque de possibilidades. A gente só precisa estar aberto para isso e se empenhar, seja lá no que for que a gente vai fazer. Isso mesmo. Outro ponto é o medo. O ego tenta nos sabotar nessa questão também. O medo. Na verdade, na Terra já foi implantado isso há muito tempo atrás, né? Lá da época de Jesus, né? Que é a doutrina do medo. Então, as próprias religiões, elas acabam colocando a gente, ó, se você não fizer isso, você vai sofrer as consequências, né? É o crime e castigo. É crime e castigo. Então, a gente fica com medo, o medo de perder o emprego, medo de morrer, né? Medo de mudar de emprego. Medo de se arriscar na vida e por isso perde muitas oportunidades. Isso é uma pena, porque muitas vezes você precisa se arriscar um pouquinho mais, né? Você precisa se jogar um pouquinho mais na vida para você poder se realizar. Porque você tem 50% de chance de acertar, 50% de errar. Mas se você não tenta, é uma tristeza. É pior você errar, você quebrar a cara, perder o emprego, do que você nunca tentar fazer nada. Você vai passar a vida inteira imaginando como teria sido se fosse. Isso é triste. Muito triste. Então, tirar o medo da nossa vida. Né? Claro, a gente tem sempre aquela preocupação, o medo na medida certa, ele te pondera para você não ir para a vida fazendo loucuras. Né? Então ela te freia, né? Ela te puxa ali, né? Tem cautela, só que você não pode se deixar dominar. O medo, você tem que dominar ele, não ele te dominar. Ele não pode paralisar. Né? Senão ele te paralisa, isso mesmo. Outro sentimento que o ego trabalha em nós aqui é a culpa. Sentimos culpa, às vezes, as pessoas, principalmente pessoas, às vezes familiares, né? Ah, você é culpado, fica te crucificando e você absorve aquilo. Realmente, eu sou culpado porque não deixei de fazer isso. Sou culpado porque fiz isso aqui errado. Então fica trazendo essa culpa para o presente. Isso não é bom, porque te paralisa. Então, se você errou lá no passado, não tem problema, né? Quem que nunca errou na vida aqui, né? Seja lá o que você fez, tente absorver isso de forma positiva. Eu errei, não vou errar mais. Né? Eu vou procurar acertar, vou procurar seguir com a minha vida e vou melhorar. É isso que Deus quer de nós, né? Deus não quer que a gente fique ali sentado em cima da culpa, esperando a morte chegar. Acima de tudo, se perdoar, porque o auto-perdão também é muito importante. A gente ouve dizer muito, olha, você tem que perdoar as pessoas, mas você também tem que se auto-perdoar, porque senão você vai criar também uma depressão depois por causa disso. Eu errei, tá bom, eu reconheço, eu errei, eu peço desculpas se eu tiver que pedir, né? Deixando o meu ego de lado, vou pedir desculpas, mas eu vou me perdoar e não vou errar mais. É isso aí, gente. Outro sentimento é a vergonha. Às vezes sentimos vergonha, né, de nós mesmos, né? Às vezes da nossa aparência, da nossa casa, do nosso sorriso, né? Vergonha de falar em público, às vezes quando é necessário, né? Na escola, vergonha. Então, por que a gente tem essa sensação, né, a vergonha? Então, temos que trabalhar isso. Como que você vai trabalhar isso? É você enfrentando as situações, se preparando, trabalhar a vaidade, porque essa vergonha nada mais é que vaidade. Ah, o que vão pensar de mim? Nossa, como eu vou falar isso? Como eu vou fazer aquilo? O que eles vão pensar de mim? Não é assim. As pessoas têm o direito de pensar o que elas quiserem, de falar o que elas quiserem, mas eu não tenho que absorver isso. Eu não tenho que colocar isso no meu coração nem na minha mente. Então, para que eu vou ter vergonha? Eu posso errar como todo mundo erra.
mas eu também posso acertar. É aquela velha história dos 50%. Então, eu vou procurar fazer os 50% para acertar, mas se não der, paciência. Agora, por exemplo, foi um exemplo típico, né? A gente começa a live, dá um problema e a gente tem que levar com bom humor, porque são imprevistos. E a gente tem até que separar na nossa vida um tempo para os imprevistos e ter esse jogo de cintura para sair deles. É fácil? É, se a gente deixar a vaidade de lado. É verdade. Então, temos que se soltar mais, né? O que está te amarrando? Né? Às vezes a gente fica com algumas amarras que a gente mesmo, né, se auto-sabota, né? A gente fica colocando, fica um pensamento que só, é você que está pensando, os outros ninguém está pensando. E você fica, tô com medo de fazer isso, tô com vergonha, mas às vezes ninguém está nem olhando para você. Deixa eu dar um exemplo até entre casais. Às vezes, nós mulheres, nós temos o costume de ficar preocupada com a celulite, aquela gordurinha localizada a mais, aquela coisa, né? Enquanto que o seu parceiro não está se incomodando com isso, mas você está pensando, você está com vergonha. E o seu parceiro não está nem pensando, ele quer curtir o momento. E você está lá toda com vergonha, perde a chance de ter uma noite, às vezes, muito gostosa e agradável, porque você está pensando nisso, porque você está se auto-sabotando. Então, prestar atenção nisso também. Outro sentimento aqui é a ira. Muitas vezes ficamos irados, nervosos, né, com o nosso filho, né, com alguém na rua, né, com alguém na escola, na faculdade, professor, né, o porteiro lá do seu prédio, né? Então, controlar esse sentimento, porque é um sentimento ruim, que vai te trazer só energia negativa, vai te trazer dor no corpo, dor na barriga, dor de cabeça, dor no peito. É horrível isso. Então, é um sentimento, é um vício, né? Tomar cuidado com isso também. O ego fica trabalhando a gente isso aí, pra gente ficar nervoso, pra você xingar, né? O cara te falou uma coisa, ele já vem, fala isso também aqui, fala isso, fala aquilo. Fica conversando com você para você fazer errado. Então você já corta, fala, não, eu não vou falar isso. Né? Mentaliza, pede, chama por Deus, por Jesus, chama pelo santo, alguém que você tenha fé, né, na sua religião, que a luz vai vir. Seja a religião que você tiver, se você se concentrar, ela vem, no estalar de dedos, é muito rápido, né? Porque a velocidade de Deus não é a nossa velocidade, né? Então ela vem, mas cabe a nós se conectar através do pensamento e do coração com Deus sempre, né? Orgulho, o ego tenta sempre nos sabotar, né? Pessoas orgulhosas, né? São muito soberbas. Não dá o braço a torcer por nada, é aquela história que eu falei. Você reconheceu que você fez errado, mas eu não vou pedir desculpa, eu não. Não. Falta de humildade, né? Também. Então o orgulho, a gente tem que se orgulhar, assim, das nossas conquistas, de situações que passamos dificuldade, de uma doença que você superou, né? De uma promoção que você conseguiu na empresa, né? De você conseguiu ter um filho que você estava difícil de você ter, enfim, se orgulhar das pequenas conquistas. Mas que isso não te afete a ponto de você humilhar pessoas, de você ficar com o nariz empinado, né? Ficar esnobando pessoas, seja quem for. Você pode ter um cargo alto na sua empresa, mas isso não te dá o direito de você humilhar um seu irmão ou olhar para ele de forma inferior. Porque às vezes você não fala nada, mas você olha para aquela pessoa com desdém ou com um ar de superioridade, né? Então, tomar cuidado com isso, porque somos todos iguais, né? E Deus não quer que a gente seja assim, né? Afinal de contas, os olhos são as janelas da alma. Então, não vamos deixar aparecer uma pessoa com sentimento peludo, coração peludo, tá? Vamos nos trabalhar para que quando as pessoas
nos olhem nos olhos, vejam a luz. Outro ponto, vícios, compulsões. Então, o vício que a gente tem, cigarro, bebida, comida, né? Excessos de toda ordem, excesso de ficar no celular, excesso de ficar vendo filme o dia inteiro, de não chocolate, doces, né? Enfim, tudo que for vício na sua vida, então se controlar, porque o ego ele vai tentar te sabotar e te jogar você contra aquela situação. Então, vai lá, come doce para você saciar a sua ira, satisfazer ali o seu nervoso, ou aquela compensar, né? Que tem um dos outros pontos que tem aqui, a compensação. Você trocar uma coisa pela outra. Não estou conseguindo resolver esse problema, então eu vou atacar no chocolate, né? Vou na bebida, descontar na bebida, né? Acordar no meio da noite pensando no problema, aí vai lá e assalta a geladeira. Vou beber para esquecer que bebo. Então, eu vou beber porque eu estou muito feliz. Estou muito feliz. Então sempre tem uma muleta. Tomar cuidado com isso. Tudo na medida certa, não tem problema. Você pode beber um pouco, você pode comer, né? Tudo Deus deu para nós, né, o livre-arbítrio. A gente consegue ter as vontades e satisfazer os nossos desejos, mas sempre com discernimento, com equilíbrio. Parcimônia. Né? Muita parcimônia, muita paciência, né? Conosco, principalmente, né? E com os outros também, né? Com os nossos irmãos. Julgamento e crítica. O ego trabalha muito em nós dessa maneira, né? Julgando as pessoas. A gente está sempre julgando, sempre. Por que a pessoa fez isso? Por que ela fez aquilo? Por que ela não fez isso? A gente está sempre ali julgando e condenando, que é o pior. Eu quero até abrir um parênteses nessa história de julgar, porque a gente ouve muito, não devemos julgar para não sermos julgados, né? Mas assim, tem um lado bom dessa palavra julgar também, porque ela é sinônimo de avaliar. Então, eu tenho que avaliar situações, pessoas da minha vida. O problema é, como você falou, condenar. Né? Muitas vezes sem fundamento, só baseado em coisas superficiais. Isso não é legal. Mas julgar, sim, a gente está julgando a todo momento. A gente pode trocar então essa palavra que é muito pesada, ficou muito pesada, muito pejorativa, por avaliar. Mas é a mesma coisa. Tá? O que a gente não pode, não deve é condenar. Isso não. Verdade. Outro ponto é escapismo, postergar. Ou seja, tem que fazer uma coisa e você acaba escapando. Né? Às vezes você tem que enfrentar uma situação ali com o seu familiar, né? No seu trabalho, com o seu filho, com a sua filha. Né? E você deixa para depois, você escapa. É uma situação também deixa para o outro resolver. Exatamente. Por exemplo, eu tenho que falar em público. Né? É um assunto que eu domino mais por vaidade. Né? Muitas vezes não é despreparo, é pura vaidade. O que eu vou fazer? Chega na hora H, eu falo, Alexandre, vai no meu lugar, por favor. Não estou bem, isso aqui lá. E eu escapo da situação. Não, por pura vaidade, porque eu não queria enfrentar aquelas pessoas, eu me achava, me julgava despreparada, né? E aí eu julguei e condenei. E ainda deleguei para outra pessoa. Perdi a chance, a oportunidade de ter feito um bom trabalho, né? De ter trocado ideias, experiências. Por quê? Por pura vaidade. Verdade. Então o ego sempre está trabalhando em nós, sempre querendo nos sabotar, sempre está querendo derrubar a gente. Então, mas temos que ser mais fortes, né? Por quê? Porque nós viemos para cá para isso, para trabalhar o ego que Deus colocou em nós. O ego é para a gente se aperfeiçoar, não é uma coisa ruim. Pelo contrário, ele é uma pessoa que fica ali te cutucando para você fazer coisa errada, mas cabe a nós mudar essa frequência e fazer
o que é certo. Por isso que é importante orar e vigiar, como diz Jesus, né? Ora, reza de manhã, reza à noite, né? Nos momentos que você tem as suas orações, mas vigia seus pensamentos, vigia o que você está falando, né? Se você falou alguma besteira, mas depois se arrepende, fala, não, peraí, eu fiz errado, vai lá, pede desculpa, né? Deixa o orgulho de lado. Deixa o orgulho de lado, né? Porque a gente vai errando, é normal, a gente vai errando, acertando, é normal. Não vamos ficar perfeito da noite para o dia, né? Até porque a perfeição, só Deus que é perfeito, né? Mas a gente pode melhorar muito, né? O Mário está comentando aqui, beber para esquecer que bebe. Muito bom. Falei. É isso mesmo. Isso muita gente faz, né? Beber para esquecer que bebe. Né? O pessoal, os vícios que a gente tem, né? Então, temos que estar atentos, identificá-los sempre, né? Não esquecer de identificá-los. Porque a pior coisa que tem é você fechar os olhos e fingir que isso não tem. Pelo contrário, você tem que enxergar e falar, não, eu tenho esse defeito. E quando você começa uma briga interna, você está no caminho certo, não está errado. Quando você fica nervoso com você mesmo, que você fala, não, eu não posso fazer isso, você está lutando. Que é um bom combate, como disse Paulo de Tarso na Bíblia, né? Não o combate que tinha antigamente, né? De você, né? Tinha os combates de guerras, aquelas coisas, mas não, você fazer o autocombate, você combater os seus defeitos, os seus vícios. Assim a gente consegue evoluir. Olha que isso é uma luta, hein? É uma luta interna. Diária. Outro ponto é a síndrome do bonzinho. Isso aí o ego trabalha muito dentro da gente também. Então aquela pessoa que tudo ela é boazinha, ela quer ajudar, ela quer sempre estar com um sorriso ali, mas é aquela coisa que claro, você tem que ser uma boa pessoa, mas você não pode ser bonzinho para tudo. Tem momento que você tem que ser um pouco firme, você tem que ser um pouco, como se diz, dependendo da sua ação, você não pode ser bonzinho, você tem que ser firme com a cara séria, né? Você tem que dar um recado ali que a pessoa está fazendo uma coisa errada. Aí você vai dar uma de bonzinho e vai concordar com a pessoa ali, vai ficar ali, né? Então às vezes isso aí é uma sensação ruim que a gente tem de querer ser aceito na sociedade. Então eu tenho que ser sempre bonzinho, eu nunca vou falar o que eu penso, senão o pessoal vai achar ruim, eu tenho que ficar só concordando. Não vão gostar de mim, porque é uma linha tênue entre ser bom e ser bonzinho. Sim. Mas a gente tem que se posicionar, se colocar quando é necessário, né? Eu tenho sim boa vontade, eu gosto de ajudar, mas eu não posso passar por cima dos meus sentimentos. Às vezes, você não está querendo fazer aquilo, você não está bem. Mas como aquela pessoa ligou, aquela tia distante ligou, e você pensa, ela vai ficar chateada comigo, se eu não fizer, se eu não for, então você vai passar, às vezes, por cima dos seus sentimentos, dos seus compromissos, para não desrespeitar a outra pessoa, para não desagradar a outra pessoa, né? E o que vai acontecer? Você está se desrespeitando, está se desagradando, e isso vai gerando um sentimento de inferioridade, porque assim, vou falar de uma forma bem popular, né? Quando você, por algum motivo, não puder fazer por aquela pessoa ou por outras, o que vai acontecer? As pessoas vão ficar bravas com você, vão te rejeitar e vão dizer quem é você na fila do pão, entendeu? Popularmente falando, isso ilustra muito bem. Como que aquela pessoa não vai me ajudar? Como assim? O que ele está pensando? Ou então aquela velha história, não custa nada, por que você não faz? Por favor, não custa nada. Custa sim. Muitas vezes custa o meu tempo, custa a minha paciência. Então tudo tem um valor. E a gente tem que aprender a se autovalorizar também. E colocar um limite. E prestar atenção nessa linha que separa o bom do bonzinho. Eu quero ser boa sempre. A gente veio na Terra para aprender a ser boas pessoas, ter bons sentimentos. Mas o bonzinho não, é aquele que não sabe dizer não,
mas também tem a contrapartida. Ele não sabe ouvir não também. Então isso é muito perigoso. Eu não sei falar não, mas eu não quero que você fale não para mim também. Ele fica com aquela sensação, por ele ser bonzinho, ele também quer que os outros sejam com ele também. É uma recompensa. Ele faz meio querendo uma recompensa. Aí quando a pessoa não faz, ele se revolta e acha que a pessoa está sendo ingrata com ele. Porque ele foi bonzinho, ele falou sim na hora que ele estava querendo falar não, a pessoa te convidou para ajudar, sei lá, carregar um móvel lá. E aí você estava com dor no braço, você não com dor na coluna. Dor na coluna, você não podia ir. Aí você pegou para dar uma de bonzinho, você pegou e foi. Né? Aí a pessoa depois não te retribui, às vezes por algum motivo, um dia que você precisou dela, aí você fica com aquela coisa da recompensa. Né? Fica querendo um troco. A pessoa agora eu ajudei, né? Agora a pessoa não me ajuda. Né? Então precisa tomar muito cuidado com isso. Aprender a falar não. Né? Claro, tudo isso que a gente está falando é com jeito, né? Não é para você também ser áspero, ser mal educado, né? Ser grosso com a pessoa, não é isso? É a firmeza com Firmeza doçura. A gente não pode esquecer disso. Assim como orar e vigiar, é a firmeza com doçura. Isso é importante, é um treino, né? Tem pessoas que têm essa dificuldade mesmo de falar não e acabam se sabotando. O ego está te sabotando aí. Tomar muito cuidado com isso. Outro ponto que a gente achou um dos principais aqui é o ego espiritual. Nossa, esse é danado, porque o ego espiritual ele trabalha muito com a vaidade espiritual. Por quê? A pessoa faz meditação, quando ela está na igreja, né, ou quando ela está no centro, ou ela está no seu templo, seja qual religião que for, né? Ela fica ali concentrada, ela coloca aquela roupa, né, para ir na missa, ou coloca aquela roupa para ir lá no centro espírita, ou ir na pregação, né? E ela coloca a Bíblia debaixo do braço, aquela coisa assim bem assim, elegante, postura, né? Admiração, até pelo respeito, né? Tem um bom discurso, né? Sabe falar bem, é muito eloquente, atrai e prende a atenção das pessoas, demonstra tudo que ela aprendeu, sua sabedoria que ela adquiriu, e aquela coisa tão bonita, né? Tão envernizada, tão lindo, né? E isso aí é perigoso porque é fácil você, dentro da sua igreja, né? Dentro do seu templo, ou numa roda de oração, ali você está bonzinho, você está ali perfeito, né? Falando bonito, né? Você está falando o verso da Bíblia, né? Você está pregando, né? Eu estou falando de forma ampla, ou você está numa roda na sua família, de repente, né? Não necessariamente você precisa ser um dirigente espiritual, ou um pastor, ou um padre. Mas assim, às vezes você está naquele momento que você está dando uma explicação, falando uma coisa que você aprendeu. Mas você não vive isso na sua vida. Você prega o amor, mas você não faz. Você fala o que tem que fazer, mas você não faz, né? Você prega, mas não vive aquilo. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, né? E isso é triste. Para mim isso é muito triste. Porque assim, tem até no Evangelho um capítulo que eu amo demais, que é o capítulo 9, que fala, já citei aqui em outras lives, né? Não basta que dos lábios gotejem leite e mel. O que quer dizer isso? Adiante eu vim aqui falar uma coisa linda para vocês, fechar a câmera, né? E já, né, virar a chavinha e ficar aquela pessoa indócil, malcriada, ranzinza, chata. Não, né? Isso é feio, isso é triste. Eu acho que nessa época que a gente está vivendo agora, né, de tantas coisas que a gente está passando, a gente tem que ter tirado algum aprendizado mínimo, né? Que a gente não pode se deixar contaminar por coisas ruins e tentar viver, pelo menos tentar viver o que a gente prega. Se eu estou dizendo que é legal você ser uma pessoa boa, mas não bonzinho, que mais? Ser paciente,
e aí eu desligo a câmera e já começo a virar uma outra pessoa. Isso é horrível, isso é feio demais. Então ninguém está vendo, mas lá em cima eu estou sendo observada com certeza. Eles estão pondo a mão na testa assim, ó, coitada, porque isso é digno de dó, de pena, porque a pessoa que é desse jeito, ela é muito imatura espiritualmente, né? Ela só quer ter aquele verniz. Mas não, isso não adianta, isso não te faz bem, porque você não está atendendo os desejos da sua própria alma, né? Você não está realizando aquilo que você se propôs quando você veio reencarnar para quem acredita. E para quem não acredita, você não está vivendo, já que a vida é curta e vai se findar quando você falecer. Então vamos fazer tudo de melhor. Se a gente vai ficar junto com Jesus, na glória do Senhor, vamos fazer por merecer isso, sabe? Então a gente não pode ter essa coisa de imaturidade espiritual, de ego espiritual. Eu não sei mais do que ninguém. Eu posso ter aprendido em livros, em cursos, mas tem pessoas que estão lá, sei lá, no fundo da Amazônia que sabem mais do que eu. E daí? Cada um no seu grau. Eu posso ensinar coisas para as pessoas, assim como posso aprender com qualquer outra pessoa. Eu tenho que ter esse discernimento. Todas as pessoas podem trocar ideias, experiências que vão me servir de alguma forma. Então eu não sou a terapeuta, eu não sou a médium. Eu sou uma terapeuta, uma médium que procura viver o que está pregando, o que está ensinando, porque senão não tem valor. Sabe, eu acho que tudo a gente tem que fazer para se melhorar e para que Deus se sinta orgulhoso da gente. Poxa, olha, aquele filho, aquela filha está no caminho, está buscando o seu desenvolvimento, o seu aprimoramento. Então isso é muito legal, assim como a gente faz com os nossos filhos, né? A gente se sente muito bem quando vê que um filho está se esforçando, está procurando melhorar a vida em todos os sentidos, estudando bastante, trabalhando bastante, está reconhecendo quando faz coisa errada e pede desculpa. Isso é um orgulho para a gente enquanto pai e mãe. Imagina Deus, né, o que ele pensa da gente. Então vamos fazer com que ele sinta orgulho da gente. É isso aí. Então o ego espiritual ele é muito perigoso, né? Para quem está ligado, principalmente quem está ligado muito nas igrejas, né? Nos templos, nos centros, seja qual religião for, que a pessoa comece a estudar e ela começa a entender um pouco mais, né, sobre assuntos espirituais, vamos dizer assim, e ela começa a olhar para os seus irmãos com um olhar de superioridade, porque ela está entendendo um pouco mais das coisas, e ela começa a ver que ela olha para um irmão e fala, esse aqui está fazendo isso errado, e começa a julgar. Então já começou errado. Quanto mais você sabe, mais humilde você tem que ser. Assim, um exemplo mais puro que nós tivemos foi Jesus, né? Jesus ele não precisava nem descer na terra aqui, tamanha a luz que ele tem. Mas ele desceu e ele veio como carpinteiro. Ele podia ter vindo como um diretor de empresa, alguma coisa assim, né? Um presidente, um rei da época. Mas não, ele veio com o tamanho poder que ele tem, ele veio na simplicidade, né? Ele veio como um filho de carpinteiro, nasceu num lugar simples. Então o que ele quis mostrar para nós como aprendizado? Porque a gente tem que ser humilde também, principalmente em relação a assuntos espirituais. Conforme você vai estudando a Bíblia, você vai estudando os Evangelhos, você vai adquirindo conhecimento. Então você tem que olhar para os seus irmãos, que sabem menos que você, com um olhar amoroso, né? Se você puder explicar, falar para eles, você fala. Não julgar. Ah, esse aqui está fazendo coisa errada. Julga olha com um olhar de juiz. O objetivo não é esse, né? Às vezes até situações. Ah, eu não estou jogando mais lixo na rua, eu não estou comendo carne, né?
eu estou andando de bicicleta, não estou andando de carro mais para não poluir o planeta, essas coisas. Então, isso também é uma evolução própria, mas eu não posso julgar os outros porque os outros não estão fazendo o que eu estou fazendo, né? Então, isso aí é muito perigoso e a gente tem que olhar sempre, né, para os irmãos de forma mais tranquila e saber que cada um está num grau, né? Não dá para a gente se comparar com um bandido, né? Não dá para a gente se comparar com pessoas que estão naquele nível de evolução aqui na Terra, né? Cada um está no seu grau, mas estamos todos aqui no mesmo planeta, né? Então a gente não é muito melhor do que essas pessoas. Se a gente está aqui vivendo no mesmo lugar, é porque também não somos seres evoluídos, né? Então cabe a nós sempre procurar trabalhar o ego dentro da gente. Todos esses pontos que nós falamos aqui, né? O último deles aqui é se fazer de vítima, injustiça. Isso a gente costuma fazer muito, né? A gente se colocar, eu sou vítima do governo, por isso que eu não ganho dinheiro, eu sou vítima do meu patrão poderia me aumentar o meu salário, enfim, sou vítima na minha casa, ninguém gosta de mim, então você fica se colocando numa posição de coitado, né? Então, esse o ego está atrapalhando a sua evolução. Não, eu não sou vítima de ninguém, não sou vítima da sociedade, não sou vítima de governo nenhum, eu vou trabalhar para mim melhorar, né? Eu sou capaz, eu tenho capacidade, sou inteligente, tenho saúde, né? Deus me deu um corpo, né? Uma mente saudável para mim evoluir aqui na Terra. Não posso ficar parado, ficar só curtindo a vida, né? E aí? E quando você não estiver mais aqui? Como é que faz? Você vai para onde? Né? A gente tem que, pessoal, ser exemplo, né? Mudar o mundo com o nosso exemplo. A maior mudança, aquela que provoca mudança também nas pessoas, é a mudança interna. É através do meu exemplo. Então vamos mudar o mundo, pessoal, através do nosso exemplo. Vamos ser luz na nossa vida e na vida de outras pessoas. É para isso que a gente está aqui encarnado nesse momento, para ser luz. Vamos todos ser luz na vida das pessoas e principalmente na nossa. Vamos acender essa centelha divina que todos nós temos, mas muitas vezes a gente mesmo apaga. Então vamos acender de novo, pessoal. É esse o objetivo da nossa vida, se melhorar e acender a nossa luz e iluminar os caminhos por onde a gente passar. É isso aí, gente. Essa live de hoje, né, nós falamos sobre o ego, né, para a gente trabalhar essa energia dentro de nós, né, que o ego ele vem para nos ajudar, não esqueça disso. Ele não faz mal. Ele vem para que a gente possa progredir, a gente poder se iluminar, né? Se a gente fosse iluminado, não estaríamos aqui, estaríamos lá no céu, né? Então Deus colocou o ego na nossa vida para isso, para a gente se iluminar, para a gente trabalhar essas energias, vícios, defeitos dentro de nós. Temos capacidade sim de melhorar e vamos melhorar, né? Assim, nós melhoramos aonde a gente mora, a gente vai contagiando nossos familiares, nossos filhos, aonde a gente está trabalhando, sendo uma boa pessoa, né? Falando sempre palavras bonitas, sempre com coração, nunca desejando mal para ninguém, né? Então, assim a gente mantém a nossa energia elevada e assim podemos viver uma vida mais feliz e mais plena, né? Porque Deus quer que a gente seja feliz. Então, que possamos acordar todos os dias agradecendo a Deus, né, por estarmos vivos perante essa situação toda que o mundo está vivendo, né? Agradecer de verdade por estarmos vivos e estarmos aqui ainda firmes e fortes para poder evoluir, porque um dia a gente não vai estar aqui mais, né? Um dia a gente vai deixar a casca, né, o nosso corpo físico, e a gente vai levar o nosso corpo de luz. Então que possamos levar a mala cheia de boas ações, bons pensamentos, né? Deixando para trás tudo que já passou, levando só a energia positiva.
É isso aí, gente. Vamos encerrando essa live, né? Agradecemos a presença dos nossos amigos aqui do Face, do Instagram também. A gente vai deixar gravado no YouTube, né? Nossa live. Quem quiser assistir, quiser compartilhar com alguém, fica à vontade, né? O nosso endereço no YouTube é luz.estrelaguia, né? No Instagram também, luz.estrelaguia. E lembrando que nós somos terapeutas, né? Eu e a Sil. Quem precisar do nosso trabalho pode entrar em contato, né? Pelas redes sociais aí. E nós fazemos toda terça-feira, sempre às 20 horas, esse trabalho de poder passar um pouco, discutir um pouco sobre assuntos aí do nosso dia a dia para o desenvolvimento pessoal. Desenvolvimento do seu coração, da sua mente, né? Do ser humano como um todo, para a gente poder levar, como a Sil diz aqui, luz para onde a gente viver, onde a gente estiver morando, levar essa luz para o nosso planeta. Vamos trocar experiências sobre questões da vida, pessoal. Então, olha, desejamos uma ótima semana para vocês. Fiquem com Deus. Não vamos esquecer, sejamos todos luz na nossa vida e na vida de todos. Sejamos luz. Gratidão. Gratidão, gente. Deus abençoe, que abençoe a casa de todo mundo, né? Agradecemos por mais esse momento. Que Deus ilumine, abençoe, traga muita fartura, muita abundância, muita prosperidade para todo mundo, muita saúde, proteção para os lares de todos. Valeu, gente. Que assim seja. Gratidão. Gratidão a todos. Até Obrigado. semana que vem. Abraço. Beijo.